Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Márcia Joper, sou diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. E hoje eu estou aqui com a Ana Maria Carneiro. A Ana Maria, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Ela é editora-chefe da Revista Brasileira de Avaliação. A Ana contribui para a revista e contribui para a rede desde 2011, coordenou um dos nossos seminários nacionais, então é uma colaboradora assim de todas as horas da rede. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre a revista. Eu preparei algumas perguntas e o objetivo dessa entrevista é fazer a revista ser mais conhecida e divulgada. Ana, então, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando, qual que é a proposta da revista e desde quando que ela existe? É, Obrigada aí pela oportunidade, mas para a gente falar um pouco da revista, né, e divulgar esse importante veículo aí. Eu acho que o principal papel da revista é servir como um apoio para a rede brasileira de monitoramento e avaliação, no sentido de ajudar a sistematizar, divulgar experiências de avaliação que são feitas pela comunidade de avaliadores no Brasil. A gente sabe que no campo de avaliação a gente tem muitos tipos de atores diferentes, então tem desde aqueles que fazem avaliação em diferentes espaços, na academia, né, em consultorias, como consultor independente, e nós temos também, do outro lado, as pessoas que usam ou que contratam avaliações, que são tanto gestores públicos quanto atores do terceiro setor. Então, a revista ela tem esse papel de contribuir para o avanço do campo da avaliação no Brasil, né, e também contribuir para alguns esforços para além, do Brasil. E assim, por que que essa revista é diferente das outras, né? Você falou dessa importância de registrar a prática, né? Porque a avaliação, afinal, ainda é um campo um pouco novo para nós e tudo, né? E a avaliação também é um campo de estudo, de pesquisa, então, além de experiências, né, de compartilhar experiências, será que a gente poderia ver a revista também como uma revista que divulga as pesquisas ou que também divulga artigos acadêmicos nesse sentido? O que que você acha? Sim, a revista ela tem essa característica de não ser uma revista tipicamente acadêmica, né? Então, ela é uma revista científica, né, no sentido de ter, né, entre os seus textos artigos mais teóricos, ensaísticos, que divulgam resultados de pesquisa e avaliação, de metodologias de avaliação, né? Mas ela também tem esse caráter de disseminar as experiências práticas, né? Então, experiências de avaliação no Brasil. Então, como eu disse, nós temos tanto no público da revista, aquelas pessoas que vão ler, vão se basear nesses materiais, quanto nos autores dos nossos artigos, esse público diversificado. Então, a gente não tem só pesquisadores de universidade, estudantes de pós-graduação, mas nós temos todo o conjunto de autores da comunidade de práticas de avaliação. Então, nós temos tanto gestores, quanto consultores independentes, quanto pessoas que atuam em organizações que desenvolvem avaliação. Então, a revista é diferente por esse caráter. Isso é muito interessante, por um lado, porque traz um caráter muito inovador e muito rico para os textos da revista. Só que, por outro lado, quando a gente vai buscar, né, traz
Uma outra camada é quando a gente busca qualificar a revista em termos mais acadêmicos, né? Então, a gente sempre tem que ficar tomando decisões que balanceiem esses dois lados da revista, né? De ser uma revista para disseminar práticas, né, em que autores de diferentes públicos possam participar, quanto também que ela siga as melhores práticas científicas da editoria científica, né? Então, a revista hoje é indexada já em duas bases internacionais que buscam divulgar e disseminar as revistas, né? Ela segue uma série de práticas de ciência aberta, né? Então, para publicar na revista não tem nenhum custo, né, para o autor ou para o leitor, né? Diferente de outras revistas, né? Então, a gente não cobra para publicar, não cobra para leitura, né? No sentido de que, de fato, a revista siga essa regra, né, que vem avançando cada vez mais, né, na editoria científica, do acesso aberto, né, aos textos, né? Mas também ela traz um certo desafio, se a gente quer buscar textos de autores mais da academia, né? Mas a gente tem lidado bem com esses desafios. É um aspecto muito interessante porque reflete bastante a pluralidade da própria rede, né? A rede não é só de profissionais, a rede não é só de consultores, a rede também é dos acadêmicos, é dos professores, dos estudantes, e essa pluralidade também epistêmica, metodológica, né? E, bom, mas você falou que quanta coisa que vocês têm feito, né? Esse esforço da indexação, dessas todas as tentativas de equilibrar esses lados. Fala um pouco, da gestão da rede, né? Da governança, quer dizer, existe, você é a editora-chefe, o seu trabalho, como nós da rede, é todo voluntário. E assim, quem mais que está com você nisso? Hoje nós somos 8 editores, né? Eu sou a editora-chefe, nós temos mais 7 editores associados, que têm perfis bastante diversificados, representando, né, como a gente falou, essa pluralidade do campo da avaliação. Então, nós temos a professora Andrea Peroni Fiscarelli, que é da Universidade do Chile, em Santiago, o Flávio Carneiro, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Fernanda Teixeira Reis, que hoje está no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Isabel Cristina Flores Vieira e Silva, que está, né, no Instituto de Pesquisa em Lisboa, o Marcos de Arcanjo de Assis, que é da Fundação João Pinheiro, a Márcia Braz, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Miguel Loureiro, que é do Institute of Development Studies, que fica no Reino Unido, né? Então, a gente conseguiu ampliar o quadro de editores associados para ter alguns representantes da comunidade externa ao Brasil, o que a gente acredita que traz uma riqueza para a revista, né, traz mais olhares, né, para a revista e também nos ajuda nesse caminho que eu estava mencionando da indexação, né? Tem algumas indexações que demandam que a revista tenha editores internacionais, né, da comunidade internacional, né? E também são pessoas que são próximas da comunidade brasileira, né? Então, que tem esse olhar para o Brasil, né? Que tanto traz o olhar internacional, mas também que compreende, conhece um pouco né, do funcionamento das políticas públicas no Brasil. E a gente também busca ter um equilíbrio corpo editorial, que também é uma prática importante da editoria científica, de ter um equilíbrio de gênero e também buscar um equilíbrio de
de raça-cor, né, entre os editores, né? É uma busca, né? A gente está sempre tentando buscar, e essa é uma das características da revista também em relação à diversidade, né? Se você permite, eu gostaria de já adiantar mais algumas, né? Desde do início da retomada da revista, em 2020, a gente achou importante dar visibilidade para algumas características, né, dos autores, tanto os autores que publicam quanto os autores que são citados, né? Que isso tem a ver com esse movimento mais amplo, na ciência, no campo da avaliação de EDI, né? Que é da visibilidade para a raça, cor dos autores que publicam. Então, a gente tem, né, a gente solicita que os autores façam autodeclaração da sua raça e cor, e é publicado, né, junto com a mini biografia do autor nos artigos. E a gente também fez um sistema de referência bibliográfica adaptado, de forma que a gente dá visibilidade para o nome dos autores, não só o sobrenome, né? Primeiro nome. Porque é muito comum, a gente meio que foi criado com a ideia de imaginar que os autores que a gente está citando são todos homens, né? Então, muitas vezes, né, a gente pode ver alguém chamar o Joppert, e a gente sabe que não, é a Márcia Joppert, né? É. Então, a gente faz tem essa regra na revista para dar visibilidade para o gênero das pessoas. E agora tem uma novidade saindo do forno, nós estamos Opa, mudando um pouco a folha de rosto da revista, pedindo para os autores também declararem outros marcadores sociais que eles achem importantes, né? Então, identidade de gênero, maternidade, paternidade, etnia, né? Outros marcadores sociais, o próprio gênero, né? Que ache importante declarar. Então, além daquelas informações básicas, né? Que é encontrada em todas as revistas, né? Como o vínculo institucional, o identificador internacional, o ORCID, agora também vai passar até essa informação mais completa de marcadores sociais dos autores. muito bom. E você falou desses. Bom, também tem um conjunto de revisores, né? É, que é bem extenso, assim. Mas antes eu queria perguntar, você falou dos participantes aí de outros países, dos integrantes aí do corpo editorial. Então a revista ela não aceita só artigos em português. Ah, Aceita. isso é bem importante, né? A gente aceita artigos em três línguas, né? Em português, em espanhol e em inglês, né? Então, até ter mais editores associados, né? Que sejam fluentes nessas outras línguas É, tem sido importante também revisão. para receber mais artigos nessas outras línguas, né? E além dos editores, né, o nosso corpo editorial é formado por um conselho editorial, né, e é uma lista extensa, né, está disponível no nosso site, que mescla também, como eu mencionei, essa característica, assim, pessoas do governo, pessoas da academia, pessoas do terceiro setor, pessoas que têm inserção internacional, e essa característica também está presente no nosso corpo de pareceristas, né? Nós temos cadastrados mais de 300 pareceristas, né? E isso parece muito, mas às vezes a gente ainda pena para conseguir pareceres, por conta da revista não ser especializada em uma única área do conhecimento, né? Então, a outra característica da revista é que ela recebe é, relatos, artigos, ensaios de avaliação em qualquer área do conhecimento, né? Então, a gente sabe que no Brasil tem muita experiência de avaliação na área da saúde, na área da educação, né? Mas a gente tem, né, da assistência social também, políticas sociais, mas a gente aceita, né? Não tem nenhuma restrição em relação ao campo, ao setor, e a área do conhecimento.
Muito bom. E aí é a característica transdisciplinar da avaliação, né? E é muito interessante ver a avaliação expandindo para outras temáticas, né? Você podia falar um pouquinho do fluxo de submissão, é, como é que quem está interessado em submeter artigo, o que é que tem que fazer, quanto tempo demora, qual é mais ou menos o... Tá. É, o fluxo, né, a revista, que é uma das características também, né, das melhores práticas de editoria científica, ela trabalha com fluxo contínuo. Então, não tem um período do ano que a revista receba artigos, né? Então, à medida que os artigos vão sendo recebidos, eles entram, né, no fluxo da revista. Então, a primeira etapa é uma verificação documental para saber se todos os documentos foram entregues, conforme está descrito, né, na seção de instrução para os autores. O segundo momento, então, é um que a gente chama de desk review, quando os editores, tanto eu quanto os editores associados, a gente examina o artigo para saber se tem a ver com, se está alinhado com o escopo da revista, se tem uma qualidade mínima para entrar no período, no próximo passo, que é a revisão por pares. A revista adota a revisão por pares duplo cega. Então, os revisores não sabem quem são os autores não sabem quem são os revisores, né? E isso, né, às vezes é talvez a parte mais demorada, mas também a parte mais enriquecedora, porque os pareceristas, eles não, mesmo aqueles artigos que vão ser, que eles indicam que seja rejeitado, a gente sempre sugere que os pareceristas indiquem caminhos para o artigo ser aperfeiçoado, eventualmente resubmetido. Então, é uma fase bastante rica, né? E às vezes tem algumas voltas, né? Alguns processos de revisão. E depois dessa fase, uma vez que o artigo seja aprovado, ele vai então para a fase de produção. E aí, na produção, a gente tem uma editora, que é a editora Cubo, que faz uma revisão minuciosa de cada um dos artigos, checa, né, em relação a todos os critérios de formatação, referências bibliográficas, né, e dá bastante também sugestões para os autores de melhoria, pequenas melhorias em relação ao texto, né. E após isso, o texto volta para os autores para aprovação final. Então, a gente nunca publica um artigo sem essa última checagem dos autores em relação à versão final, do artigo, né? A gente já fez um cálculo de quanto tempo, em média, os artigos passam, né, nesse processo, né? Então, em média, são 2 meses, mas, obviamente, tem artigos que demoram mais, porque depende um pouco da disponibilidade de pareceristas, né? E também depende um pouco da própria disponibilidade dos autores, né? Porque quando às vezes o artigo volta para o autor fazer correções, né? Ele às vezes demora um pouco para, né, ele ou ela, para retornar para a revista. Muito bom, nossa, que explicação bem completa, assim, sua, né? Então, eu queria terminar, né, te perguntando quais são os grandes desafios da revista, né? E o que que a comunidade de avaliação brasileira pode fazer para contribuir com ela, né? Já que ela é um patrimônio da comunidade, né? É. Olha, eu diria que talvez o maior desafio da revista é a sustentabilidade, né? Alguma coisa que a gente se preocupa, né, diariamente, e a gente tem, né, a editora da revista, né, o publisher é a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, né, mas como a gente falou, né, todos os editores são voluntários, né, a rede também não tem, né, tantos recursos assim, né, ela também é um desafio, a sustentabilidade financeira. Então, é um desafio, né,
geral para a revista, a questão da sustentabilidade financeira. E nós temos lidado com isso através de patrocínios para números especiais, né? Então, logo mais nós teremos uma novidade também saindo do forno. Ainda agora em setembro vai ser publicado uma nova chamada para um número especial sobre equidade étnico-racial e decolonialidade. Então, é um número que está contando com o apoio de vários patrocinadores. Foi um processo muito interessante, as conversas, né, com cada uma das entidades que está apoiando esse número, e também a própria construção da chamada, né, vai ser uma chamada bastante diferente das chamadas anteriores. Hum. Mas a gente já teve, né, a primeira chamada de número especial que foi sobre os desafios, né, avaliação da primeira infância. Nós tivemos um sobre inclusão produtiva, um sobre mudança climática. Então, e aí, só pelos temas, vocês podem ver o quanto que a revista é bastante plural, né, em relação aos textos que ela recebe, né? Então, a gente tem trabalhado nisso, mas é um desafio, né, e a gente precisa tentar ir além da questão só dos números especiais, porque a gente quer manter esse caráter gratuito, né? Que algo que todos anseiam, na academia e fora da academia, só que tem um preço, né? Não existe almoço grátis, né? Sempre É. alguém está pagando para você ter acesso e você poder publicar sem custo, né? Eu acho que a grande contribuição que a comunidade de avaliadores e os associados da rede, ou aquelas pessoas que acompanham as atividades, acompanham, né, nas redes sociais, é poder, de fato, se apropriar desse material que a revista traz. Então, ler os números, divulgar, né, entre nas suas redes aqueles artigos, ensaios, relatos de experiência que é, você leu e achou muito bom, né? E compartilhar. Quem é professor, né, em disciplina que trata de análise de políticas, avaliação, também passar a utilizar material da revista é, né, nos currículos, né, nas emendas dos programas das disciplinas, é uma forma também de disseminar e, por fim, contribuir com manuscritos para a revista, né? Então, a revista, ela, além de aceitar artigos, né, em vários idiomas, né, ela tem pelo menos 7 tipos de manuscritos, né? Então, o que a gente conhece mais é o artigo original, mas a gente tem vários outros tipos para cobrir, né, essa pluralidade de atores, né? Então, tem ensaios, tem revisões sistemáticas ou meta-análises, entrevistas, artigos de opinião, relatos de experiência, né? E também a possibilidade de fazer resenhas de livros que foram publicados recentemente, né? Então, todos esses tipos de manuscritos podem ser publicados na revista. Muito bom. Acho que foi um lindo registro aí sobre a revista. A gente nunca tinha batido esse papo assim, com tanto detalhe. E então eu quero te agradecer e esperamos que essa mensagem chegue aí em todos os cantos do Brasil, né, para a gente poder também alcançar uma pluralidade mais territorial, né? Então, isso aí, Ana. Um abraço e super obrigada. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.